E aí, pessoal, boa noite. Chegou Vamos ninguém não, esperando aí hoje. a galera. Chegou ninguém não. Chegar, eu faço um joinha primeiro. Esperar a galera entrar aí, né? Vamos aguardar um pouquinho. Passar álcool, né? Porque tem que passar álcool também na live, né? Porque nunca se sabe. Não, galera, eu tô brincando. E aí, já podemos começar? A galera tá entrando aí? 5 pessoas já. Então vamos lá, a gente já pode começar, né? Então, boa noite. Então, para quem ainda não me conhece, essa live é para os alunos do segundo ano, então ainda tem uns que nem lembram meu nome, né? Então, professora Aline, professora de biologia aí de alguns segundos anos da Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição. Estou fazendo esse áudio apenas para dar um esclarecimento, né? Eu enviei para vocês um link de uma aula, mas uma explicação, né, de uma outra pessoa sobre um determinado conteúdo. Então, nessa live eu vou explicar um pouquinho mais, né, levando em consideração também o livro didático de vocês, as informações que tem no livro. Então, já peço para você pegar aí o seu livro, tá certo? Na página 48, galera do segundo ano. Livro didático, página 48. Abre aí na página, né, a gente vai ver um pouquinho aí sobre os protozoários. Né? A gente tinha visto até essa pandemia chegar, né, a gente tinha iniciado os assuntos sobre classificação dos seres vivos, classificação geral, vocês são classificados com características gerais em 5 reinos principais. A gente viu, né, reino monera, reino protozoa, reino fungi, reino vegetal e reino animal, são 5. Antes da pandemia, então a gente viu na sala de aula os vírus, que é um grupo à parte, que não faz parte de nenhum reino, tá? Os vírus, eles não têm características de seres vivos. Tá? Então, os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios e não apresentam características de seres vivos como metabolismo interno, né? São realmente micropartículas que não têm vida, então eles não se classificam em nenhum grupo de ser vivo. Tá? Então, é o grupo dos vírus, mas não é reino, não existe reino dos vírus. Tá? Mas a partir dos vírus, que a gente falou também um pouquinho, né, sobre o Covid-19, então a gente entrou depois no reino monera. Né? E no reino monera a gente viu as bactérias e as árqueas, que são aí organismos unicelulares, né? Micro-organismos unicelulares, que têm características mais simples, presença de parede celular, alguns apresentam locomoção, né? Por flagelos, né? Divisão, por divisão binária, né? Tem um DNA ali não delimitado por membrana, então a gente diz que as células das bactérias são células procariontes, né? Ou seja, não tem membrana nuclear, é diferente de uma célula eucarionte, onde a célula tem a membrana. Só fazer um desenho aqui para vocês se relembrarem. Então, a bactéria ela tem a parede celular, dentro da parede celular ela tem a membrana plasmática, e aqui dentro eu tenho um filamento de DNA. Além desse DNA aqui principal, que é o principal responsável pela sobrevivência da bactéria, eu tenho outros filamentos de DNA não essenciais, que estão presentes, mas que não são tão essenciais assim, que são outros tipos de DNA circulares, que ficam aqui, que a gente chama de plasmídios, tá? Então, plasmídios são esses filamentos aí de DNA não essenciais que estão presentes na bactéria. A gente viu isso também. A gente falou também um pouquinho sobre a importância delas, né? Que nem toda bactéria, ela é ruim, ela causa algum prejuízo, mas tem muitos que são importantes no processo de reciclagem da matéria orgânica. Por exemplo, algumas são saprófitas, então elas vão se alimentar de micro-organismos em decomposição. Algumas são parasitas e causam doenças, mas eu tenho outras também que são muito importantes para o meio ambiente. Tem alguma pergunta, amor? Ainda não. Podem fazer perguntas, tá certo? Fique à vontade para fazerem perguntas. Mas eu pedi, no formulário que eu enviei hoje, para vocês escreverem um pequeno texto falando especificamente das diferenças entre os protozoários e as bactérias, né? Eu falei no reino monera que nós temos as bactérias e as árqueas, né? Que tem uma estrutura parecida com a estrutura bacteriana, a diferença são a resistência da bactéria, que é maior, né? Elas vivem geralmente em ambientes inóspitos, as árqueas, né? E as bactérias, elas são destruídas simplesmente com álcool, né? Ela tem uma estrutura simples, então você mata muitas bactérias com álcool, ou de antibióticos simples. Você trata uma infecção bacteriana com o uso de antibióticos, diferente dos vírus que não tem um antibiótico para destruí-los, né?
Então não tem um medicamento assim comprovadamente eficaz contra, tá? Estou publicamente aqui indo contra alguns pronunciamentos aí, né, de muita gente que, devido à influência, né, de pronunciamentos do presidente, né, estão aí falando que contra o vírus existem medicamentos eficazes. Galera, todos esses medicamentos estão em estudo, tá? Porque os vírus, eles são parasitas intracelulares, então é complicado de você eliminá-los. Tem muita gente, mas aí como é que essa galera está falando do Covid-19? Como é que essa galera estava infectada e agora está curada milagrosamente? Como é que é isso? Estão usando cloroquina, não estão querendo dizer, não sei o quê. Então, gente, não tem teoria da conspiração, tá? Eu acredito que não tem essa teoria da conspiração. Galera, é possível sim ficar curado contra a infecção viral, porque quem trata de fato, quem cura da eliminação de uma infecção viral é o próprio sistema imunológico. Então, não tem medicamentos eficazes contra os vírus. Diferente das bactérias que a gente tem os antibióticos, né? Lembrando que a gente não pode extrapolar no uso dos antibióticos, porque as bactérias elas sofrem um processo de mutação. Então o código genético delas pode mudar à medida que a gente vai fazendo uso de antibiótico, e a bactéria vai adquirindo resistência. Eu também falei isso em sala. Mas vamos para os protozoários, o próximo reino. A gente já viu o primeiro, lembra que são 5 que a gente vai ver ao longo do ano, né? Então a gente viu o primeiro, que é o reino Monera, bactérias e arqueias, e eu mandei um link para vocês do vídeo do segundo reino, que é o reino protozoa, tá? Dentro desse reino estão incluídos os protozoários e as algas. As algas, aquelas algas que a gente vê, por exemplo, em praia, né? A gente vê aquelas algas lá flutuando na água salgada, elas são algas, não são vegetais. Elas não têm características de vegetais, mas elas têm umas características diferentes e elas foram classificadas posteriormente. Antes elas eram consideradas plantas, mas hoje elas são classificadas dentro do reino protozoa, tá? Então a gente tem os protozoários dentro desse reino e a gente tem as algas. E eu vou falar especificamente sobre os protozoários. Peço para que você pegue aí o seu livro, tá? O material de apoio, que é a página 48, tá? Do livro. Então ele está falando, o termo protozoário no primeiro parágrafo, aí no item 3.2, o termo protozoário, do grego protos, primitivo, primeiro, zoon, né, animal primitivo, designa organismos unicelulares heterotróficos. Lembra que o foco aqui vai ser diferenciar protozoários de bactérias, que é isso que eu pedi no questionário que eu mandei para vocês. Então, assim, estão vendo aqui características gerais, seres unicelulares é uma semelhança, as bactérias também são micro-organismos formados por uma única célula. Heterotróficos, aí eu já tenho a primeira diferença, tá? As bactérias, eu falei para vocês que algumas delas são autotróficas, elas produzem o seu próprio alimento através de um processo de fotossíntese, produção de alimento através da luz, ou quimiossíntese, tá? Que é através da ausência da luz, com a presença de alguns elementos químicos, a bactéria consegue produzir o seu nutriente. Então, ela mesma consegue se nutrir sozinha, algumas delas conseguem. Então, tá aí a primeira diferença. No reino Monera, algumas bactérias são autotróficas. Já os protozoários são heterotróficos. Nenhum deles consegue produzir o seu próprio alimento. Eles precisam de outro organismo para poder se nutrir. Igual os seres humanos, né? Alguma pergunta aí? Até agora não. Tudo tranquilo. Então, eles estão distribuídos em diversos filos. Lembrando da classificação, né, que eu disse para vocês, vou repetir aqui, tá? O macetezinho para vocês memorizarem aí, Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? Então, memorizem aqui essa sigla, tá? Que eu disse para vocês, RE, reino, FI, filo, C, classe, O, ordem, FA, família, G, gênero e o E, espécie. A gente falou disso na primeira aula, que foi sobre a classificação geral dos seres vivos. Então a gente está explicando agora os reinos, né? E aí o livro de vocês está falando que os protozoários são divididos em vários filos, em vários grupos, subgrupos, né? Depois do reino aí. Então, vamos continuar aqui. Em algumas classificações, esses filos são agrupados no sub-reino protozoa. Essa informação não é muito... Uma pergunta. Protozoários também são parasitas? Pergunta do Isaías. Tem alguns que... Não posso dizer que eles são parasitas, mas que eles são capazes de causar doenças, como um parasita.
certo? Mas eles são heterotróficos, isso é a grande maioria. Tem algumas exceções, né, de alguns micro-organismos que causam realmente doenças, são nocivos, né, para o organismo. A maioria, segundo o parágrafo, a maioria dos protozoários vive em água doce ou salgada, em regiões lodosas, onde tem lodo, né, e em terra úmida, alimentando-se tanto da matéria orgânica de cadáveres, que é um hábito saprofágico. Ó, então aí é uma semelhança, veja, uma semelhança com as bactérias. Eu também falei para vocês que tem algumas bactérias que são saprófilas, né? Então elas se alimentam de material em decomposição. Isso é muito importante para o solo, né? Porque assim a matéria, os nutrientes que tem, os micro-organismos que morrem, voltam para a terra, né? E aí podem ser reabsorvidos por outros micro-organismos. Então a reciclagem da matéria. Os organismos são essenciais para o equilíbrio aí de muitas florestas. Como de micro-organismos vivos que podem ser bactérias, então eles podem se nutrir de outras bactérias mortas, algas e outros protozoários. Veja que interessante, o protozoário se alimenta de outro depois de morto. Há espécies de protozoários... sim, ó. Há espécies que podem causar doenças que habitam o interior do corpo de animais vertebrados ou invertebrados, incluindo a espécie humana. Então, aí essa pergunta, né? Então, elas podem habitar o interior de organismos vertebrados ou invertebrados e sim causar doenças, tá? Há também protozoários que trocam benefícios com outros seres vivos. Essa é uma coisa interessante que é difícil de se observar em bactérias. A presença a capacidade, aliás, de realizar relações com outros seres vivos. É o que a gente chama de mutualismo, né? Ou protocooperação, são relações benéficas que os organismos eles podem ter entre si, estabelecer entre si. Ou seja, um protozoário ele pode, por exemplo, viver, o livro até cita esse exemplo aí, ó, em relação de mutualismo, finalzinho aí do segundo parágrafo, como é o caso dos que vivem no intestino dos cupins. Por exemplo, tem um protozoário que vive no intestino do cupim. E graças à presença desse protozoário, o cupim consegue digerir a celulose. Ele só digere a celulose porque o protozoário está lá, certo? Se o protozoário não estivesse lá, o cupim não conseguiria digerir. Em troca disso, ele vive no intestino, ajuda o cupim a digerir a celulose, mas em troca, parte da matéria orgânica que está sendo ali quebrada, o protozoário absorve, ou talvez uma condição ambiental, né, favorável ali para ele sobreviver. Então, a troca de favores, né? Ele vive lá, não causa prejuízo, ajuda. O cupim, por outro lado, também se beneficia. Então, a relação que a gente chama de mutualismo, tá? E outra diferença, eu já disse duas, né? Outra diferença entre os protozoários e as bactérias. Eles têm capacidade de fazer associações com outros seres vivos, coisa que as bactérias não fazem. O tamanho dos protozoários varia entre 10 nanômetros e 50 nanômetros, mas alguns podem atingir 1 milímetro de comprimento. Então, eles são bem grandes, alguns são grandes. Inclusive, se a gente tivesse é uma pena, né, que a gente não está na escola agora, porque a gente teria a primeira aula prática que eu já tinha colocado no planejamento bimestral, né, que seria para a gente observar os protozoários no microscópio óptico, né? É fácil de fazer isso, mas infelizmente a gente não está na escola, né, não tem como fazer. Mas é fácil de fazer um cultivo de protozoários, né, em água contaminada. A organização celular dos protozoários é complexa e há organelas bem desenvolvidas, terceiro parágrafo, como o vácuo digestivo, na qual ocorre a digestão intracelular das partículas de alimentos ingeridos por fagocitose. Galera, o que é isso que a questão está falando? Ó, a organização celular dos protozoários é complexa. Isso significa que as células dos protozoários são bem maiores e têm mais organelas, muito mais do que as bactérias. Tá? Então, eles têm basicamente ribossomos dentro ali no citoplasma das bactérias. Já nos protozoários eu vou encontrar vacúolo digestivo. Né? O que seria o vacúolo digestivo, galera? Imagine que eu tenho aqui uma célula, tá, de um protozoário aqui grande, e aqui dentro eu tenho uma bolsinha cheia de enzimas digestivas. O protozoário, ele pode englobar, por exemplo, uma bactéria, tá, aqui, ele pode emitir pseudópodes, englobar aqui, parece uma boca isso aqui, né? Então ele tem a capacidade de englobar, por exemplo, uma bactéria, tá? Aqui dentro vai ter uma organela que vai ter a capacidade de se
unir à membrana bacteriana e quebrar totalmente essa bactéria e digeri-la de fato. Então é como se fosse um estômago, né? É como se fosse um mini estômago. Essa organela tem a função de quebrar alimento. Então é uma estrutura bastante complexa para um micro-organismo, né? Heterotrófico, muito importante, já que ele é heterotrófico, precisa se nutrir. Então ele tem esse vácuo digestivo, tá? Então é uma coisa que a gente não vê em bactérias, tá? As bactérias não têm essas estruturas. Galera, no quarto parágrafo está falando aí, ó, alguns protozoários apresentam uma região celular especializada na fagocitose. Vocês entendem o que é fagocitose, galera, do segundo ano? Vocês viram, não sei se vocês viram isso, se vocês lembram isso do primeiro, tá? O processo de fagocitose é quando a gente engloba partículas sólidas, tá? Então é a capacidade, por exemplo, que o protozoário tem de bater numa bactéria, emitir projeções da membrana plasmática para englobar essa bactéria e ela entrar na membrana plasmática do protozoário, tá? Então eu vou mandar depois para vocês, inclusive, o link de um vídeo muito interessante que mostra realmente esse processo de uma ameba englobando um outro micro-organismo, né? Como que ela consegue fazer aí o processo de fagocitose. Então eles têm aí, certos protozoários apresentam uma região celular especializada na fagocitose, que é o citóstoma, pela qual são ingeridos fluidos e partículas, né? Então ele tem uma região ali que é só para fagocitar, né? Então é como se fosse uma boca mesmo, uma mini boca que vai lá, engloba, né, os micro-organismos. Então é outra diferença. Estou apresentando aqui várias diferenças em relação às bactérias, que elas não têm nada disso, né? Quinto parágrafo. Alguns têm também uma região especializada na eliminação de restos da digestão extracelular, que é o citoprócto. Então veja, a gente tem o citóstoma e o citoprócto. Então o citóstoma é para englobar e o citoprócto para eliminar, né? Então são duas regiões, imagina como se fosse uma boca, veja como a estrutura é bem legal, bem especializada. Uma como se fosse a boca e outra como se fosse o ânus para eliminação, né? Uma para entrar, outra para sair. Então ele tem o citóstoma para englobar e o citoprócto para eliminar. Então tudo aquilo que foi digerido aqui, imagina aqui um exemplo, aqui é a região do citóstoma, que faz a fagocitose, que é o englobamento de fluidos e partículas, e aí essa vesícula, aquilo que não serve, logo depois vai ser aqui eliminado, né, por essa região aqui, que seria o citoprócto, tá? Então, são estruturas assim, bem especializadas que a gente não encontra nas bactérias. Em espécies de água doce, há vacúolos contráteis. Essa é uma outra organela também que a bactéria não tem. O vacúolo contrátil, ele é uma organela que tem a capacidade de regular a entrada, a quantidade de água que entra na célula. Então, por exemplo, se entrar muita água, o vacúolo vai enchendo, né, e ele vai impedindo ali até certo ponto que mais água entre na célula para evitar que ela se rompa, tá? Célula vegetal tem o vacúolo contrátil, os protozoários têm, os outros micro-organismos têm, mas a bactéria não tem, né? Então a célula, e detalhe, a célula animal não tem vacúolo contrátil, inclusive essa é uma diferença entre uma célula vegetal e uma célula animal, né? Célula vegetal tem o vacúolo contrátil, então não vai entrar água à vontade na célula, vai chegar um momento, um limite, que não vai entrar mais, senão a célula vai se romper. No caso da célula humana, não tem esse limite. A água vai entrando, a célula pode se romper sim, né? Então a gente não tem essa proteção aí contra a entrada, para controlar a quantidade de água que entra nas células. Protozoários como as amebas, último parágrafo da página 48. Protozoários como as amebas movimentam-se por meio de pseudópodes, enquanto protozoários flagelados e ciliados movimentam-se por flagelos ou cílios, respectivamente. Então, outra diferença, a locomoção dos protozoários. Vejam que alguns deles têm pseudópodes. O que seria um pseudópodes, galera? Esse termo pseudópodes significa falsos pés. É como se fosse prolongamentos, assim, pés, que ela emite, tá certo? Para se locomover, tá? Como se fosse falso. Aqui a membrana plasmática do protozoário vai mudando de forma, tá? À medida que ele vai. Então, o principal organismo representado por esse tipo de locomoção é a ameba. Vocês já ouviram falar, na amebíase, inclusive tem alguns que têm capacidade de causar doenças, como a amebíase. Então, a ameba é que tem esse tipo
de locomoção. Além de ter flagelos e cílios, né, que é coisas, flagelos no caso, que as bactérias têm, cílios não. Então, outra diferença aí, forma de locomoção das bactérias pode ser por flagelos, forma de locomoção dos protozoários pode ser flagelos, cílios ou pseudópodes. Protozoários do filo apicomplexa, embora desprovidos de estrutura de locomoção, podem executar movimentos lentos por ação de filamentos proteicos localizados internamente à sua membrana plasmática. Eu acho, inclusive, que tem um vídeo, eu vi ano passado, eu vou tentar procurar, um vídeo que mostra justamente essas espículas aí, né? Esses filamentos, microfilamentos proteicos aí que os protozoários desse filo apicomplexa possuem. Então, em relação, avança aí um pouquinho, aí tem várias imagens, vocês podem ler depois sobre os filos, cada um deles, né? Não vai dar pra gente falar sobre tudo aqui com detalhes, mas no vídeo que eu mandei pra vocês está lá a explicação, tá? Se vocês tiverem dúvida também eu posso voltar para algum filo em específico e explicar. Mas a gente está falando de características gerais, então vamos para a página 51. Avança aí um pouquinho para a página 51. Aí no tópico reprodução e ciclo de vida, tá? Então tem aí, a maioria dos protozoários de vida livre reproduz-se assexuadamente por divisão binária. Veja que é uma semelhança, a gente já falou disso quando a gente está falando sobre bactérias, né? Então algumas se reproduzem por divisão binária, grande parte delas se reproduzem, a principal forma de reprodução é a divisão binária. Os protozoários, alguns deles também. A célula cresce até determinado tamanho e divide-se ao meio. Então tem até uma figurinha aí ao lado, representando a figura 3.19, que representa esse tipo de divisão. Então é uma divisão simples, né? A célula cresce de tamanho, quando todas as estruturas estão duplicadas, então o material, a membrana, se rompe, né, se parte, vai se dividindo e forma duas células. Então, nas bactérias, esse processo, inclusive, eu comentei para vocês que é bastante rápido, né? Demora aí, em média 4 ou 5 minutos. Em média, uma bactéria cria uma cópia exata, um clone perfeito, uma cópia exata de si mesmo. Então, alguns protozoários têm também essa forma de reprodução. Segundo parágrafo, lá embaixo, né? Alguns risópodes e apicomplexos podem se reproduzir. Esses termos, galera, estão se referindo aos filos, tá? Porque, como eu disse para vocês, no vídeo, inclusive, que eu mandei para vocês, que é do professor Kennedy Ramos, ele fala sobre o filo protozoo e fala sobre cada um desses filos, tá? Então, tá esses termos aí, mas estão no vídeo que eu mandei para vocês. Alguns risópodes e apicomplexos podem se reproduzir assexuadamente, por meio de divisão múltipla. Olha aí uma outra diferença, né? Bactérias, elas reproduzem por divisão binária, ou seja, uma bactéria forma duas. No caso dos protozoários, alguns grupos, alguns filos, podem realizar o que a gente chama de divisão múltipla, ou seja, uma célula pode se fragmentar em inúmeras, tá? Então, uma célula dá origem a várias, não é só duas, tá? Então, é outra diferença também, divisão múltipla, não só divisão binária, forma 2, mas divisão múltipla. Os protozoários, alguns deles têm essa característica. A maioria dos protozoários apresenta processos sexuais. Olha só, a maioria, veja o que esse parágrafo está dizendo, a maioria dele tem reprodução sexuada. Então essa é outra diferença também em relação às bactérias, porque a maioria delas, a reprodução é assexuada, ou seja, uma bactéria sozinha cria uma cópia exata de si mesma. No tipo mais comum de reprodução sexuada, dois indivíduos de sexos diferentes fundem-se e formam um zigoto, que posteriormente passa por meiose e origina indivíduos geneticamente recombinados. Nos apicomplexos, geralmente, há alternância entre forma sexuada e assexuada. Então, em alguns organismos, inclusive, a gente pode encontrar o que a gente chama de alternância de gerações. O que seria isso? Um indivíduo dioico, que ele tem duas cópias de cada cromossomo, vai gerar um indivíduo com metade da informação. Esse indivíduo vai se desenvolver até gerar outro que tenha também uma cópia. Então, veja, um indivíduo dioico gera um monóico, esse indivíduo monóico gera um dioico, esse dioico gera um monóico. Então, é isso que a gente chama de alternância de gerações. Os principais organismos que a gente vai ver que tem essa característica são os vegetais, tá? Então, isso é uma coisa pouco conhecida, mas os vegetais realmente têm essa característica. Comparando com o ser humano, imagine, né, que um pai e uma mãe têm um filho totalmente diferente, o formato do corpo totalmente diferente dos pais. Esse filho, ao se reproduzir, vai gerar
outros filhos iguais aos seus pais. Não iguais a ele, mas iguais à geração anterior a ele. Né? Então, isso que a gente chama de alternância de gerações é outra diferença entre as bactérias e os protozoários. Galera do segundo ano, tem alguma pergunta? Podem fazer, ninguém está perguntando nada. Todo mundo sabendo tudo, graças a Deus. Ó, galera, se tiverem dúvidas, podem perguntar, tá certo? Fiquem à vontade. Então, estou ainda aí no tempo dentro do prazo do plantão, tá? Se tiverem dúvidas, perguntem no privado. Leiam o capítulo do livro que fala sobre o filoprotozoa. Qualquer dúvida, podem me procurar. Um abraço, saudade de vocês.